Você sabe que uma das atividades mais comuns da mecânica é descobrir medidas desconhecidas. Bom, isso tá para mim, porque eu adoro resolver problemas, inventar soluções. Agora, não se trata só de resolver problemas por resolver. Descobrir uma medida desconhecida é uma necessidade concreta no meu campo de trabalho. Por isso, todas as pessoas que trabalham nessa área, torneiros, fresadores, retificadores, ajustadores, ferramenteiros, têm que dominar esse conhecimento e descobrir qualquer tipo de medida quando se fizer necessário. Por isso, este é novamente o tema dessa teleaula que você vai assistir hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender a calcular a distância entre os furos de uma peça circular, uma flange. Para isso, vai ter que utilizar as relações do triângulo retângulo e aprender como usar o seno e o cosseno. E aí, mestre Silva, vamos embora? O nosso turno já acabou. Ô, Titão, vou nada, rapaz. Eu tenho que ficar aqui um pouco mais preparando uns testes. Testes? O pessoal do departamento pessoal pediu que eu preparasse uns testes aí. É para seleção de um grupo que tá pleiteando vaga aqui na empresa. Ah, quer dizer que foi você que preparou aquele teste que me deixou com a maior dor de cabeça? Provavelmente. Você não está aí? É sinal que você se deu bem no teste. Eu posso ver você fazer o teste? Claro que pode. O nosso turno já acabou, mas a sua teleaula está apenas começando. Às vezes nós temos que descobrir a medida de um lado de um triângulo retângulo. Mas se nós já temos as medidas dos outros dois lados, é só aplicar o Teorema de Pitágoras. Você lembra dele, não é? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa propriedade, que vale para todos os triângulos retângulos, é conhecida como Teorema de Pitágoras. Mas nem sempre as coisas são assim tão moleza. Às vezes, as medidas de que você dispõe não permitem aplicar esse teorema. Tem ocasiões em que você dispõe apenas da medida de um lado e da medida do ângulo agudo do triângulo retângulo. E aí? Aí, meu amigo, você tem que tirar do bolso do colete os seus conhecimentos de trigonometria. Trigonometria. Trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações entre os ângulos agudos dos triângulos retângulos e seus lados. Nós estamos aqui nessa empresa de metal mecânica que está realizando testes para ampliar o seu quadro de funcionários. Esses testes são importantes para selecionar pessoal qualificado, que já tenha conhecimentos de matemática, por exemplo. Oi, por favor, você está bem preparado para o teste? Bom, eu acredito que sim, né? Procurei estudar bastante, principalmente trigonometria. Trigonometria. Esse assunto está sempre presente nos testes para a seleção de profissionais na área de mecânica, pois o triângulo retângulo é um caminho seguro para se descobrir medidas desconhecidas, por causa de suas relações que já são conhecidas. Por exemplo, vamos supor que você esteja se candidatando a uma vaga aqui nessa empresa. E uma das questões seja você calcular a distância entre os furos dessa flange. Você saberia resolver esse problema? Não? Então preste atenção. Quer dizer que este é um dos problemas que vai cair no teste? Um dos principais. O problema aqui vai ser encontrar a distância entre esses furos. Nós temos aqui 10 furos com meia polegada de diâmetro. E sabemos que o raio da circunferência, que passa bem pelo centro dos furos, é de 75 milímetros. Mas nós só temos essa medida. Aí é que está o problema. E já que você passou por um teste parecido, eu pergunto, qual é o primeiro passo a ser dado para resolver esse problema? Mas calma aí, mestre Silva. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, eu já sei que para achar uma medida desconhecida, é bom usar o triângulo retângulo, porque a análise da relação entre as partes desse tipo de triângulo pode me dar a resposta. Eu sei também que na aplicação do Teorema de Pitágoras, é só analisar a relação entre os catetos e a hipotenusa.
Mas também aprendi que existem casos em que é preciso fazer uso dos ângulos agudos dos triângulos retângulos, que são os ângulos menores do que 90 graus. Então, é necessário fazer uso da trigonometria. É necessário analisar o problema e descobrir se eu vou usar o teorema de Pitágoras ou a trigonometria. De qualquer forma, eu já tenho a medida do raio da circunferência que passa pelo centro dos furos. É isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver esse problema é imaginar e traçar um triângulo dentro dessa figura. Eu vou usar para isso o centro comum das duas circunferências que vou chamar de A. Dois lados desse triângulo vão ser os raios da circunferência menor que partem do ponto A e vão até o centro de dois furos próximos. O terceiro lado é BC, distância entre os dois furos próximos. Puxa, já consegui desenhar um triângulo nessa figura. É isso mesmo. Juntando os pontos A, B e C, o que nós temos aqui? Alguém sabe que tipo de triângulo é esse? É um triângulo isósceles. Para quem já se esqueceu, triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. O mais interessante é que quando a gente traça a altura desse triângulo em relação ao lado desigual, forma o quê? Exatamente, dois triângulos retângulos. Aí nós temos os ângulos dos dois triângulos retângulos que podemos chamar de alfa e que são a metade do ângulo beta. Puxa, a altura desse triângulo isósceles deu dois triângulos retângulos iguaizinhos. Exatamente. Os dois triângulos retângulos são, como você disse, absolutamente iguais. Portanto, nós vamos analisar as medidas de apenas um deles. E eu sei que a hipotenusa desse triângulo é do mesmo tamanho do raio da circunferência que passa pelo centro dos furos e que é de 75 milímetros. E eu também sei que o ângulo alfa é metade do ângulo beta. Puxa, como esse rapaz é esperto, hein? Já que você é tão vivo assim, eu quero que me calcule também o ângulo beta. Bom, o ângulo beta é bem... Basta lembrar a peça que nós estamos analisando, a flange. Você se lembra de que nós temos 10 furos distribuídos de modo igual na peça que é circular. Ora, uma circunferência tem 360 graus, certo? Claro, eu já sei. É só dividir 360 por 10. Exato. E 360 dividido por 10 dá 36. O ângulo beta tem, portanto, 36 graus. Como o ângulo alfa é a metade do ângulo beta, é só dividir 36 por 2 que chegamos a um ângulo de 18 graus. Agora você já está mais próximo de poder calcular a distância entre os furos da flange. Você já conhecia a medida da hipotenusa, que era de 75 milímetros, e agora você conhece a medida de um ângulo, que é de 18 graus. Será que a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras? Por favor, pessoal, dá licença. Eu queria saber uma coisa. Eu tenho um triângulo retângulo. Eu conheço a medida da hipotenusa e de um dos ângulos agudos. Será que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir as outras medidas? Acho que sim. Eu acho que não. Não faço a mínima ideia. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Não dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Por que não? Não dá porque, para aplicar o teorema de Pitágoras, você precisa de, pelo menos, a medida de 2 dos 3 lados do triângulo. Nesse caso, você falou só um lado e só um ângulo. Então, não dá. Está exato! Porque até agora, nós conhecíamos apenas a medida de um dos lados, que é de 75 milímetros, e de um dos ângulos agudos, que é de 18 graus. E como nós já vimos, se nós não podemos usar o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que recorrer à trigonometria. Com essas medidas que nós temos, o que deve ser usado é a relação trigonométrica chamada seno. Em um triângulo retângulo, seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto, CO, e a medida da hipotenusa, IP. Então, a fórmula para a aplicação do seno é essa.
Seno de alfa é igual à razão entre a medida do cateto oposto, CO, e a medida da hipotenusa, IP. Agora, aqui entre nós, eu tenho uma dica muito boa. Os valores do seno são tabelados. Você vai poder encontrar a sua tabela no final do seu livro. A minha, eu tenho aqui. Aqui, como você pode ver, é fácil localizar. No caso do nosso problema, basta procurar o seno de alfa 18 graus. Achei! Está aqui o seno de 18 graus. Por acaso é 0,3090? É isso mesmo. Mas se você sabia, por que me fez procurar? Porque depois de tantos anos a gente acaba se familiarizando. Mas é sempre bom consultar a tabela, hein? Bom, agora que nós temos o valor do seno, é só substituir os valores naquela fórmula. Temos o valor do seno e o valor da hipotenusa. Podemos isolar o elemento desconhecido para poder calcular melhor. É só fazer essa conta. Mas essa é uma conta complicada. Nada que uma calculadora não possa resolver. 0,3090 vezes 75 vai dar, aqui está, 23,175. O resultado é que o lado CO é igual a 23,175 milímetros. Mas esse resultado é a medida do lado do triângulo que a gente dividiu por 2. Exato. Esse número corresponde à metade da distância entre os furos, pois então nós estamos a um passo de resolver esse problema. Ah, eu já peguei. É só multiplicar por 2. Vamos ver quanto dá. Muito bem. 2 vezes 23,175 milímetros vai dar 46,350 milímetros. Ah, então a distância que eu queria saber entre os furos da flange é exatamente 46,350 milímetros. Que número, hein? É assim mesmo. Em mecânica, a precisão é fundamental. Se não, pode falhar o encaixe e aí o trabalho está todo perdido. E você viu que é possível encontrar medidas desconhecidas através da trigonometria, usando as relações do triângulo retângulo. Nesse caso, foi utilizada a relação seno, mas tem também a relação cosseno. Neste tipo de relação, você não utiliza o cateto oposto ao ângulo. Você utiliza o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse aqui. Quando você for utilizar essa relação trigonométrica, você tem que modificar aquela fórmula do seno por esta aqui. No lugar do seno, colocamos cosseno. E no lugar de cateto oposto, colocamos cateto adjacente. Para poder produzir peças precisas como essa aqui, você tem que antes dominar esses conhecimentos. Mas quando começa a perceber as possibilidades, vai achar como eu esse trabalho fascinante. Por enquanto, é preciso estudar bastante. E por falar nisso, que tal uma revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na mecânica existe a necessidade de se descobrir medidas desconhecidas. Viu também que para encontrar medidas desconhecidas é importante conhecer as relações no triângulo retângulo, como o teorema de Pitágoras e a trigonometria. E aprendeu a usar duas relações trigonométricas, o seno e o cosseno. E ficou sabendo que os valores dos senos e dos cossenos são tabelados e que podem ser encontrados no seu livro de cálculo técnico. Por favor, você ficou muito nervoso na hora do teste? Não, quer dizer, só no começo. Eu gostei do teste, eu acho que eu estava bem preparado. Olha, boa sorte e eu espero que você consiga esse emprego, viu? Poxa, tomara. Obrigado. Tchau. É muito importante você se preparar bem para uma prova do seu curso ou para um teste de seleção de uma empresa. E para você se preparar bem e aprofundar ainda mais todas essas noções que nós vimos aqui hoje na nossa teleaula, só tem um jeito: ir fundo no seu livro de estudos e resolver todos os exercícios. Até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.